pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. No decorrer dessa semana, nós temos uma sequência de videoaulas relacionadas aos tecidos vegetais. Então, na aula de hoje, nós iremos observar a diversidade dos tecidos vegetais. Bem, como nós estávamos vendo na nossa primeira aula, as plantas, elas possuem tanto os tecidos merixemáticos como tecidos permanentes. Quando a gente começa a estudar os tecidos merixemáticos, nós conseguimos entender que existem dois tipos de tecidos merixemáticos. Os tecidos primários, que eles são especializados no crescimento longitudinal da planta, e os tecidos merixemáticos secundários, que estão completamente relacionados ao crescimento do diâmetro da planta. Esse tecido merixemático primário, ele é responsável pelo crescimento longitudinal da planta. Essas células do tecido merixemático são originadas a partir do embriãozinho da planta. E esses tecidos são encontrados nas partes em que ocorre o crescimento da planta, na região apical da raiz, no caule, nas gemas apicais e gemas laterais da planta. Nesse sentido, nós temos os tecidos merixemáticos primários, onde eles têm subclassificações. A gente encontra a epiderme, onde ela tem a função de revestimento da planta, o córtex, que acumula as reservas dessa planta, e o cilindro central, onde nós possuímos aí os vasos condutores. Então, esse tecido merixemático primário vão dando origem à epiderme, ao córtex e ao cilindro central dessa planta. Esse tecido merixemático primário, ele também dá origem ao caliptogênio, que vai dar origem à coifa, que é uma estrutura rígida que protege a raiz da planta. Num corte histológico, nós conseguimos enxergar essa estrutura que está sendo representada na imagem. A raiz da planta, ela tem uma pontinha que ela precisa ser protegida por uma estrutura bem rígida, que é chamada de coifa. E essa coifa é originada a partir do caliptogênio, que esse caliptogênio ele foi originado a partir dos tecidos merixemáticos primários. Esse tecido merixemático primário também dá origem ao que nós chamamos de protoderme, que nada mais é do que uma camada mais externa do conjunto que vai dar origem à epiderme dessa planta, que é a estrutura mais externa da planta. Esse tecido merixemático primário também vai dar origem ao que nós chamamos de merixema fundamental, que também pode ser chamado de periblema. Esse tecido origina tanto o parênquima, colênquima e esclerênquima, que são tecidos de sustentação dessa planta. Nessa imagem, nós temos a representação em um corte histológico desses tecidos, onde o periblema ele dará origem ao colênquima, esquelênquima e o parênquima. E o periblema foi originado do tecido primário merixemático. Além disso, nós também temos a presença de outros tecidos vegetais, denominados de procâmbio, que eles dão origem aos tecidos vasculares na parte do câmbio da planta. Nós iremos ver isso mais detalhadamente. Esse tecido vegetal ele vai formar o xilema e o floema, que são tecidos vegetais de condução. O xilema ele fica muito mais concentrado na raiz da planta e ele vai conduzindo a água e sais minerais para toda a parte da planta. Esse xilema ele fica na raiz da planta, absorvendo água e sais minerais, e dentro dessa planta ele vai conduzindo esses elementos da água e sais minerais para todas as partes da planta.
Nesse sentido, xilema e floema foram formados a partir do procâmbio. E o procâmbio ele foi formado a partir do tecido meristemático primário. O caliptrogênio ele é responsável pela formação da coifa, como eu havia mencionado para vocês, só para que vocês não esqueçam. Aqui, como vocês podem ver, num corte histológico, o caliptrogênio forma a coifa, dando essa proteção um pouco exacerbada para essa raiz da planta, tá? Aqui é um corte histológico, bem interessante essa representação, para a gente conseguir ter em mente como seria essa coifa. Agora falando sobre o meristema secundário, esse tecido embrionário secundário, ele é responsável pelo crescimento e espessura da planta. E aí a gente tem dois tipos, o felogênio e o câmbio. O felogênio, ele acaba que produzindo aí o suber, que também pode ser chamado de cortiça, que nada mais é do que um tecido morto, com função de proteção dessa planta. E o feloderma é um tecido já vivo, com função de preenchimento dessa planta. A gente vai ver algumas representações disso na imagem. O câmbio, ele forma diferenciações das células do cilindro central. Essas células se proliferam, dando origem aos vasos condutores de seiva. Um esquema básico para a gente conseguir entender, nos meristemas secundários nós temos o câmbio. Esse câmbio vai dar origem a floema e a xilema. O felogênio vai dar origem ao suber e o feloderma. Agora falando sobre os tecidos permanentes, que são formados através dos tecidos meristemáticos, eles são bem diferenciados e duradouros na planta. Esses tipos de tecidos, eles são bem especializados e se agrupam em sistemas de acordo com a semelhança estruturais e fisiológicas da planta. Nesse sentido, a gente estava vendo no decorrer das aulas que existem tantos tecidos de revestimento, que é tanto a epiderme e a periderme. Nós temos os tecidos de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima. Os tecidos de preenchimento e armazenamento, que é o parênquima. E os de condução de seiva, que é o xilema e o floema. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar aí com seus amigos, comentem se vocês ficaram com alguma dúvida. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber todas as minhas notificações. Na próxima aula, nós iremos abordar mais conteúdos relacionados à histologia vegetal. Bem, pessoal, eu me despeço aqui. Até a próxima videoaula.